Good afternoon, everybody. Boa tarde a todo mundo. Hoje está aqui a professora Rosália Dreia falando sobre infográficos para vocês dos nonos anos na aula 26. Nós já vimos infográficos, como eles são e como fazer. Hoje vamos olhar os infográficos por uma perspectiva bem diferente. No momento eu quero dar o meu alô inicial para a Escola Padre Nécio, que realizou brilhantemente seus jogos internos. Eis aqui a camiseta elegante dessa maravilhosa escola. Vamos lá definir o infográfico? Olha aí. Infographics, how to write. Infográficos, como escrever um infográfico? Segundo o nosso primeiro slide, diz que há two different types of infographics. Há dois tipos diferentes de infográficos. Number one, o número 1, é o infográfico tradicional, ou traditional infographic, ou o number 2, número 2, action-based infographic. O infográfico baseado em um plano de ação, quando você faz o seu estudo de marketing a respeito da pesquisa que você quer divulgar no seu infográfico. Lembre-se que o infográfico é como uma tabela, mais fácil de interpretar, porque as informações já vêm fracionadas e ilustradas, têm um impacto visual bem maior. Vamos ver aí como seria o infográfico tradicional, o Traditional Infographic. Um infográfico tradicional é uma imagem visual que resume um problema complexo e fraciona-o em maneira fácil de compreender as seções que nós dispomos no infográfico. Vamos ler a definição no slide. A traditional infographic is a visual image that summarizes a complex problem and breaks down into easy to comprehend sections. Tá aí, né? Ele, no caso, fraciona, separa e esconde as informações que você deseja saber sobre o seu produto ou campanha em seções que você pode quantificar e avaliar. Como, por exemplo, você faz um infográfico cultural sobre o qual nós vamos falar na aula de hoje. Culinária, qual é o prato, né, mais apreciado? Quantos turistas visitam aquele país ou cidade ao ano? Qual é o maior e melhor meio de transporte? É o carro, ônibus, metrô? Vamos ver assim que a gente tiver os demais infográficos. Mas vamos dar um exemplo de cada um antes que a gente vá definir o infographic number 2. O infográfico número 2, que é um infográfico baseado em um plano de ação. Vamos adiante, né? Olha aí. The traditional infographic itself. O infográfico tradicional por ele mesmo. O infográfico já se torna fácil de ler à medida que você olha. E esses infográficos têm o quê? Símbolos da cidade de Londres. Quantos visitantes vão anualmente para o London Eye, que é essa roda gigante enorme? Quantos visitam o Palácio de Buckingham, a Ponte de Londres e o Parlamento? Quais são as profissões mais tradicionais e o número maior de funcionários públicos em Londres? Já à direita do cartaz, do infográfico, você vai ver o transporte tradicional. Lembrando que fica bem visível para vocês verem que 35% da população usa o transporte público, que é o nosso conhecido Big Red Bus, o grande ônibus vermelho de 2 andares, que é um dos símbolos fantásticos de Londres, né? E apenas 21% usam transporte particular, como carros. Também nós temos abaixo a famosa cabine de telefone de Londres, the telephone booth,
E temos o hidrante, que sempre apaga, né, os incêndios em hora de emergência, também muito comum. E a iluminação nos tradicionais lampiões, muito pequena, apenas 5%, né? É um símbolo de Londres que é mantido só por tradição. E agora, vamos definir o que é um infográfico baseado num plano de ação. Diz o seguinte: um infográfico baseado num plano de ação é muito mais do que um diagrama. É um plano de uma única página de ação para resolver um problema complexo, fracionando em um plano fácil de ser seguido, passo a passo. Let's read in English. Vamos ler em inglês. Action-based infographic. It's much more of a blueprint, que é o nosso organograma ou o nosso, né, organizacional, setor organizacional. It's a single page plan of action to solve a complex problem, broken down into an easy to follow step-by-step plan. Lembrando que essa expressão é muito comum. Step by step é o passo a passo. Se você faz qualquer ação progressiva, com a finalidade de terminá-la futuramente, você faz essa ação step by step. E agora, an action-based infographic itself. Nós temos aí um exemplo do Action Plan, um plano de ação para aprender como fazer um infográfico. E aí você tem vários links: saúde, tecnologia, ciência, informática, né? Tudo vindo a partir de uma ideia central que parte dessa lâmpada, the lamp bulb, onde são geradas as ideias. À medida que você tem uma nova ideia in your mind, na sua mente, é como se acendesse the light bulb, a lâmpada, né, das suas ideias. O seu cérebro se ilumina quando você tem um bom insight e novas ideias. Agora vamos ver o que é necessário para colocar no projeto de um grande infográfico. Temos aí dizendo: Design elements of a great infographic. São elementos que fazem parte do projeto de um grande infográfico, né? Então, grandes infográficos vêm em formas e tamanhos diferentes. Um infográfico surpreendente, fantástico, pode ser, né, um quadro ou, no caso, um diagrama que é formado de uma coluna, um gráfico de barras ou colunas de 5 partes apenas. E também pode ser elaborado como um plano anual que é fracionado mês a mês por categoria. Novamente, com os elementos que são necessários ao projeto de um grande infográfico. Você tem que levar em consideração o seu público e o que agrada a ele. E uma vez que você entende o que a sua audiência gosta ou quer, é fácil estruturar o seu infográfico de uma maneira bem simples, semelhante, né? Então, audience, como a gente está vendo ali, é o seu público. E como é que você vai entender o seu público? Vendo as necessidades deles. What your audience likes. O que o seu público gosta? Para oferecer a campanha ou oferecer o produto, é nele que temos que focar. Olha aqui novamente trabalhando com Designed Elements of a Great Infographic. Elementos do projeto de um grande infográfico. Para o seu infográfico, que é baseado em um plano de ação, você também pode criar
um estudo ou um plano passo a passo para a sua audiência, que é adequada, ok? E estes resultados irão trazer para você o quê? Mais e-mails dos seus inscritos e dos seus seguidores bem leais. Todo mundo que trabalha bem, tem um produto legal a oferecer e que esse produto seja interessante, tem sempre e-mails e curtidas dos seus loyal followers, dos seus seguidores leais. Mais uma coisa temos a dizer sobre os elementos do infográfico. Os dois tipos de infográfico funcionam bem juntos para trazer a vocês um trânsito maior e mais e-mails dos seus inscritos. Ou seja, vão e voltam subscritos ou inscritos e chegam e vão mais e-mails. E o segundo diz assim: Don't forget you must also decide how and where to market your infographic. Não esqueça que você deve também decidir como e onde você vai lançar no mercado o seu infográfico. Onde, quando e para que público, né? Agora vamos ver um exemplo prático de um infográfico baseado em um action plan. Ele não precisa ser complexo. Vocês estão vendo que aí tem apenas 4 cores e 4 metas a serem feitas. Do lado laranja, strategy, a estratégia. Abaixo, de cor azul, você tem um elemento que é fundamental para qualquer equipe, collaboration, a colaboração. Do lado direito, em cor cinza, objective. Qual é a sua meta com o seu público e o seu produto? E aqui, na parte amarela, act. Como você vai agir para fazer que a sua estratégia e o seu objetivo sejam alcançados com a colaboração da sua equipe e a sua atitude. A atitude do líder e a atitude dos comandados também pelo líder, né? Lembre-se que há uma diferença entre chefe e líder. O chefe só apenas manda, apenas delega ordens. O líder não. O líder vai fazer com que todos se motivem a trabalhar em prol de uma causa que é importante para todos os membros da equipe. Agora, vamos falar também da parte cultural. Como eu falei, muita gente trabalha com a parte cultural. Não para estereotipar qual cultura seja melhor ou não. A gente quer apenas dizer a vocês que os criadores culturais, né, ou produtores culturais, enfatizam o que é relevante para a cultura. Ou seja, a cultura oriental, a cultura ocidental, que aspectos cada uma tem? O que é que nós conhecemos delas? Né? Como vamos representá-la? Então, hoje, principalmente, os YouTubers são formadores de opinião em quase 80% dos casos. E também, seccionando cada aspecto cultural, você tem que isso acontece em cada 84% dos infográficos. Culinária, transporte, a geografia, o clima, os hábitos de leitura, a população, né? Os meios de transporte. O que será que interessa num país? Música, dança. Então, agora a gente vai começar a discorrer sobre países do Ocidente e do Oriente. Nessa parte de infográficos são também cultura, nós vamos falar sobre um dos tigres asiáticos, Coreia. O que a Coreia tem para mostrar? Vocês têm aí várias informações. Arquitetura, architecture, comida, que é no caso cooking, a culinária, geography, tanto que vocês podem ver o mapa da Coreia do Sul e a sua bandeira em destaque,
Vegetação, 70% eles se esforçam para que seja área verde. E abaixo vocês estão vendo também que eles têm uma arquitetura muito especial no Oriente, o estilo pagode, comum na China e no Japão também. Então, arquitetura na Coreia e áreas verdes são preservadas, apesar de ser um país que tem um desenvolvimento amplo, mas não é um desenvolvimento galopante ou que prejudique o meio ambiente. Temos também a Malásia, né? Qual a população? Há uma população maior para os membros masculinos ou femininos? A ilha também sobrevive do scuba diving, que é o turismo de mergulho. Temos aí a geografia, o mapa da Malásia e a sua bandeira, embarcações, arquitetura, culinária, que é uma coisa importantíssima demais para todos os países, e os seus resorts, bem naturais, apresentados por cabanas, coqueirais, né? Praia bem suave, para toda a prática de esporte aquático. Agora chegamos no muito próximo a nós, Ocidente já, the USA. Gostaria de ter uma aula toda para falar sobre esse assunto, mas temos que ser rápidas, né? A população legitimamente branca, a população legitimamente indígena, quantos são? Também, quantos partidos políticos há? Principais monumentos históricos. Aí está a Estátua da Liberdade. A geografia também. Estados Unidos é um país imenso e há 2 estados fora do continente, que são o Havaí e o Alasca. Certo? E no caso, o esporte que mais é praticado, com 61% da população praticando, é o American Football, que se pratica com aquela bola oval, né? Tudo muito maravilhoso. Agora a cultura japonesa, maravilha. O destaque fica por conta das flores de cerejeira ou sakura. As comidas, todo mundo já conhece um pouco, que é comum aqui no Brasil, sushi, sashimi, não é? Áreas verdes bem preservadas e o estilo de arquitetura também em forma de pagodes, que são casas com pontas laterais. Novamente voltamos para a cultura londrina. Como nós já falamos sobre ele, nós vamos agora ver um infográfico de modo global, que mostra ícones ou símbolos de toda a Inglaterra. Olha aí, England, né? Temos aí basicamente os mesmos. A ícone da nossa falecida rainha, Rainha Elizabeth, e também a população que a assiste. Temos o ônibus vermelho, The Big Red Bus. Parlamento, The London Eye, a roda gigante imensa, e complementos de ícones da vida inglesa, no caso as cabines telefônicas, telephone booths. Agora, gente, como eu estava falando, para levar em consideração a cultura, nós temos que ver os diferentes casos, né? Cultura ocidental, oriental, ambas têm diferentes considerações. Religião, umas são mais conservadoras do que outras. Lá tem o budismo, o islamismo, o que a maioria pratica. Aqui nós somos, em maioria cristã, sim, mas isso também muda, né? Aos pouquinhos. Temos culinária, hábitos familiares. Como é lá? As famílias são mais gregárias ou não? Né? Geralmente, as famílias europeias são menos gregárias do que as famílias brasileiras.
e são famílias menores também. Temos leis mais rígidas, temos leis mais suaves, né? Será que um país muçulmano tem leis mais rígidas para as mulheres do que os países cristãos? E por aí vai. O que eu quero é que vocês pesquisem a respeito. Infográficos são encontrados facilmente em toda a internet. Com essas considerações finais, eu quero novamente ressaltar que não é uma cultura melhor ou superior à outra, é apenas diferente e faz com que as pessoas lidem com valores econômicos e com relações inter- e intrapessoais de maneira diferente, ok? É fundamental a gente fazer pesquisa para não partir de um ponto de vista pré-concebido ou preconceituoso. Como aí nesse último infográfico que a gente está comentando, Global Cultures, a cultura global, Western World, o mundo ocidental, e Majority World, a maioria do mundo. Como será que eles vivem, né? E por aí vamos. Fica a dica para que vocês participem e pesquisem. Um abraço para todos vocês e antes que a gente se despeça totalmente, vamos ver aí o que se deve revigorar nesse estudo. No Ocidente e no Oriente, igualdade e hierarquia, foco nas atividades ou foco em eventos, honestidade, harmonia, independência, educação patronal, eficiência, hospitalidade, relações baseadas em culpa ou relações baseadas em vergonha. Lembre-se que cometer crimes de honra não é a melhor solução para se resolver qualquer um dos problemas. Um abraço então a todos vocês e uma boa tarde. Continuem pesquisando.